Eu me lembro de uma circunstância que aconteceu comigo na minha vida de esportista, né? Muito conhecido como jogador de basquete. E aí, num dos treinos, na verdade, numa das partidas que nós fizemos contra uma outra equipe, que era uma equipe que jogava basquete de rua, ou seja, era uma equipe desconhecida. O nosso time foi lá, jogou super bem e perdemos de lavada. E foi um show de horrores. Ninguém, absolutamente nenhum dos jogadores fez absolutamente nada que o técnico havia treinado conosco por todos os meses. E aí, no dia seguinte, no treino seguinte, ele pediu que todos nós, ao invés de irmos para a quadra, fôssemos para uma sala. E o nosso técnico não era um técnico muito calmo, era alguém conhecido por xingar bastante, por falar muito palavrão e ser explosivo. Então ele mandou todo mundo para lá, nós nos dirigimos, todos cabisbaixos, e aí ele começou o discurso dele, aquele discurso assim, motivador, né? Falando que nós éramos os piores jogadores do planeta, e que isso e que aquilo. E aí ele falou, mas um de vocês fez uma coisa certa. Só teve um que jogou basquete aqui. Eu tinha certeza que não era ninguém que eu conhecia, muito menos eu. E ele foi falando, e discursando, e discursando. E para minha surpresa ele apontou para mim. E aí que eu me desapareci. E o alemão ali jogou. E ele fez o certo. E até hoje eu não sei o que eu fiz de certo naquele jogo. Até hoje eu me pergunto o que ele viu ali. Os irmãos podem ter certeza que no próximo treino ninguém mais tocou a bola para mim, né? E que eu fiquei afastado do time porque se o técnico achou que eu fiz alguma coisa certa, meus companheiros tinham a plena convicção de que eu não fiz. Eu também não tive. E eu era aquele improvável naquele dia. Eu jamais imaginaria que alguma coisa daria certo daquilo que foi um caos, foi horrível. Talvez isso aconteça na sua família, a mesma sensação aparece nas famílias de formas diferentes. Talvez você nunca imaginasse que você seria alguém capaz de se casar, de ser pai, de ser mãe, de ser alguém estável o suficiente para que outras pessoas dependessem de você. E parece que em todos esses casos, quando você olha para trás, você reconhece que havia algo muito maior agindo a seu favor. E você não sabe nem explicar o que é isso. E muitos se sentem assim também na área espiritual. E talvez você seja uma dessas pessoas que carrega uma convicção silenciosa de que você é um improvável demais para o Evangelho. Você é alguém muito diferente. Afinal, você já vivenciou várias coisas que são sérias demais para ser alguém atingido pelo Evangelho. Você já cometeu muitos erros, muitos pecados, falhou de diversas maneiras. E aí você pensa que está longe demais para que Cristo te alcance. Ou por outro lado, talvez você não consiga se ver nessa posição e o seu problema seja outro. Você acha que, na verdade, você já chegou longe o suficiente e que você não é mais esse improvável. E na verdade, você é alguém que foi chamado por Cristo lá atrás e que as coisas agora simplesmente parecem só mais um dia. As coisas não mudam. E talvez essa questão e fala, estudo sobre o Evangelho e mudança de vida e discipulado, na verdade nem seja para mim, seja para uma outra pessoa. Bom, o texto que nós vamos ver nesta manhã, ele fala para esses dois grupos. Porque Jesus, ele não age como um cavalheiro. A sua graça, ela não respeita nenhuma convicção, nenhuma posição. Quer você ache que você não precisa de Cristo, quer você ache que você já tem e não precisa fazer nada por Cristo. Então, meu desejo nessa manhã é de levá-lo a reconhecer que a graça de Jesus é uma graça que ultrapassa qualquer barreira. Porque absolutamente ninguém está aquém
e ninguém está além do chamado de Cristo. E meu desejo é levá-lo a responder com a mesma resolução do personagem que nós vamos estudar nessa manhã, chamado Levi. Vamos fazer então a leitura de Lucas 5, dos versículos 27 ao versículo 32. Assim diz a santa palavra de Deus. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. E lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, ninguém está fora do alcance do chamado de Cristo, nem você. Versículo 27 que diz que depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. Cristo, ele chama a todos para que o sigam, até mesmo os coletores de impostos. Lucas nos relata que Levi, outro nome dado para Levi aqui seria Mateus, ele era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos. E veja que no contexto do Novo Testamento, um cobrador de impostos seria alguém que trabalhava para o governo romano, ou seja, era alguém que era odiado, alguém que pegava impostos dos judeus e passava para a nação que estava dominando os judeus. Logo, a reputação dos publicanos era uma reputação extremamente negativa. E as autoridades, elas ofereciam bônus que eram substanciais e até permitiam que esses cobradores de impostos extorquissem as pessoas para que elas pudessem, então, coletar o máximo ou o maior número de impostos possíveis. Logo, um publicano era alguém conhecido como sendo um traidor, um sem vergonha, alguém que de fato ia fazer absolutamente de tudo, ou seja, se corromper, para que ele conseguisse pegar dinheiro, dar dinheiro para o governo que dominava a sua nação e, obviamente, se aproveitar dessas propinas. Historicamente, grande porcentagem desses cobradores de impostos era bem conhecida como sendo desonesta. E, obviamente, eles cobravam taxas que, além de serem já exorbitantes por si só, do ponto de vista de serem impostos, já eram além dos impostos. E aproveitavam isso para ter algum proveito próprio, alguma chantagem ou fazer algum suborno. Quando eu falo em suborno aqui, eles se utilizavam até da própria violência para se enriquecer. Irmão, se nós pudéssemos comparar Levi com alguém hoje em dia, e aí eu não falo aqui pela questão da violência ou da corrupção, não. É os irmãos que interpretem desse jeito. Mas eu falo pela figura e o papel que essa pessoa exerceu. Nós estaríamos falando aqui do nosso querido ex-ministro Tachad, quer dizer, Haddad. A figura da posição em que ele se encontra já é uma figura que coloca ele numa posição de que eu prefiro ficar afastado dele. Ou muito próximo para me beneficiar quando ele se beneficiar desses impostos. Ou seja, ninguém gosta de cobradores de impostos. Mas Jesus, ele chama a todos, até eles. Não há absolutamente nada nesse texto que nos indique que Levi era alguém que estava propenso ou disposto a seguir Jesus. O próprio fato de Lucas dizer que ele era um cobrador de impostos e que ele estava no seu local de trabalho quando Jesus o chama, é uma prova de que não tinha absolutamente nada de que indicasse que Levi queria seguir a Jesus. O que significa é que Cristo
não exige que você seja, de certa maneira, transformado para que você chegue a Ele. Mas ninguém sai de um encontro com esse Cristo da mesma forma que o encontrou. Veja que para vir à igreja do nosso Senhor Jesus, você não precisa mudar completamente de vida. Mas é encontrando Cristo na igreja que a sua vida, de fato, é mudada. Eu me lembro de um aluno que eu tive e uma das pessoas mais improváveis em relação ao Evangelho. Não é que ele não conhecesse a Bíblia ou a palavra de Deus, mas que ele era alguém que, de fato, desobedecia a palavra de Deus. Na verdade, esse aluno era um aluno que estava inserido num contexto absolutamente cristão, numa escola cristã, de família cristã, que convivia em alguma igreja. Então ele era alguém que tinha ciência do que a palavra de Deus ensinava. Mas a sua vida era uma vida completamente secularizada, contrária às práticas cristãs. No linguajar bem popular, ele era alguém bem mulherengo. Ele era de uma família bem endinheirada e que não precisava de absolutamente nada. E você pode imaginar então que um adolescente nessas condições era alguém que desprezava as coisas de Deus. Eu nunca imaginaria que esse aluno especial pudesse se voltar a Cristo. Na verdade, eu tinha uma certeza de que esse menino era um caso perdido. E que eu estava disposto a não fazer absolutamente nada para recuperá-lo. Porque, segundo a minha visão, ele era um caso perdido. Graças a Deus, ele não era segundo a visão do próprio Deus. Até que ele foi desafiado por um professor a ler um pequeno trecho das Escrituras, mais precisamente um versículo, e dali em diante houve uma mudança na sua vida. E essa mudança foi tão radical, mas tão radical, que as mães dos seus colegas de escola diziam que não queriam mais que os seus filhos convivessem com esse menino. Sabe por quê? Porque agora ele era crente demais. Ele só falava de Deus. Meu filho não deve passar tempo com esse menino, porque ele não fala de outras coisas, a não ser do Evangelho. Veja que Deus, ele vai até aqueles que nós julgamos serem improváveis de obter a salvação. E é o nosso Deus que causa essa mudança. Talvez você se identifique aqui e talvez você seja essa pessoa. Você é um improvável. Você é esse Levi. Alguém alheio às coisas de Deus, alguém que talvez já odiasse a Deus e tudo que fosse relacionado a Deus. Talvez você foi alguém que também achava que o Evangelho não serviria para você, porque de fato você não serve para Deus. O que há de esperança nisso? Veja que a fé de Levi teria um altíssimo custo social. Mas Levi, nesse relato de Lucas, estava completamente disposto a pagar esse preço. A coragem, irmãos, é uma marca de um verdadeiro cristão. Aquele que encontrou Cristo, ele está tão convicto do que ele encontrou, que qualquer que for o custo, ele está disposto a pagar e a pagar com alegria, com um sorriso no seu rosto. O nosso mundo, ele não precisa de mais um cristão conhecido como sendo um cristão frouxo, um cristão temerário. O mundo precisa de cristãos convictos, pessoas corajosas, vibrantes, que vivem com mais alegria do que o próprio mundo vive, com mais generosidade, com mais ousadia do que qualquer outra pessoa que não conheceu a Cristo. Isso é um evangelho, isso é um testemunho genuíno. Como nós veremos daqui a alguns instantes, foi isso o que o banquete que Levi proporcionou, comunicou a todos que se sentaram à mesa com ele. Talvez você ainda esteja nessa posição de Levi. Talvez, apesar de estar congregando aqui conosco, você ainda ache que o evangelho não é suficiente
para te mudar. Irmãos, em nenhum lugar nas Escrituras nós somos chamados a vir prontos para obtermos a salvação e sermos modificados. Pelo contrário, nós somos desafiados a virmos do jeito em que nós nos encontramos. E ao ser chamado por Jesus, Levi ele se levanta, ele deixa absolutamente tudo para trás e ele decide seguir a Jesus. O que te impede de fazer a mesma coisa nessa manhã? Hoje é o dia que você deve confessar os seus pecados a Deus e seguir a Cristo. Hoje é o dia de salvação. Uma vez que você confia nesse Cristo, uma vez que você decide segui-lo, as consequências e as mudanças na sua vida são inevitáveis. Isso precisa ser dito. A graça recebida, ela transborda e você não consegue mais guardá-la para si. Versículo 29 diz que então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Veja, irmãos, como Levi respondeu. Quando ele creu no Senhor Jesus, quando ele decidiu segui-lo, ele se levantou, abandonou tudo e ele deu uma festa. Ele fez um banquete. A primeira coisa que um homem desprezado, que um homem corrupto, que um homem socialmente excluído fez ao encontrar Cristo, não foi se lamentar, foi celebrar. A graça verdadeira, ela produz uma alegria contagiante, uma alegria inevitável. E uma vez atingido pela graça, Levi ele decide transbordar dessa graça para com os seus pares, para com os seus colegas, com seus amigos, com seus conhecidos. Acontece que o povo com quem Levi se relacionava era justamente um povo chamado de publicanos, ou seja, os aproveitadores, os corruptos. Aquelas pessoas com quem ninguém queria andar. E outras pessoas também que provavelmente vinham de contextos que eram muito provavelmente duvidosos, como o contexto do próprio Levi. Veja que tudo tem um preço. E o que Levi estava fazendo aqui era apostar alto, levando um grande número de publicanos e outras pessoas à sua casa para comer na sua mesa diante de um grande banquete. E esse aqui, irmãos, provavelmente foi o seu último encontro, ou último dia na coletoria. Esse provavelmente foi a última vez que Levi passou tempo com seus colegas publicanos. Porque daquele dia em diante não seria mais um homem respeitado como um coletor de impostos, e sim visto como um discípulo de Jesus. Se ele era indigno porque ele era um coletor de impostos, agora ele é indigno porque ele segue a esse Jesus. Talvez esse grande banquete dado por Levi seja bem parecido com aqueles vídeos sobre alguém convidando um amigo para ir à igreja. Você provavelmente já viu um vídeo desse, né? Sabe quando um amigo faz um convite e fala assim: não, vamos lá na minha igreja, venha fazer parte do culto conosco. A minha igreja não é maluca como essas igrejas que você vê por aí. E aí o seu amigo decide ir com você num culto. E naquele culto, tudo que há de mais estranho e improvável acontece. Eu me lembro de um dos cultos em que eu preguei, numa igreja que fui visitar, e que no início do culto, em que eu falaria sobre disciplina de crianças, criação de filhos, a criança começou a correr e deslizar na frente do palco. E eu fiquei me perguntando, gente, o que está acontecendo aqui? E é justamente isso que acontece. Levi ele recebeu essa graça, ele queria compartilhar com seus amigos, ele não queria que eles ficassem de fora, mas ele chamou essas pessoas para participarem de um banquete, e nesse banquete algo improvável poderia também acontecer.
tudo poderia dar errado. Em certo sentido, deu errado. Ele havia abandonado o seu emprego, as suas práticas, a sua vida pregressa para seguir a Jesus. E naquela época, assim como hoje, significa que provavelmente os seus amigos também vão te abandonar. Mas veja que a fé de Levi teria esse alto custo social que ele estava disposto a pagar. Uma forma de enxergarmos isso, esse banquete, é interpretando-o como o que ele realmente é. Irmãos, esse banquete é uma festa, uma celebração de ter se tornado um discípulo de Jesus. E veja que não há nada melhor do que isso. Veja que você pode agir como Levi também. Você pode ser hospitaleiro. Você pode abrir o seu lar para apresentar o Evangelho. Eu sei que abrir a sua casa é um ato de coragem. E é também uma demonstração de hospitalidade. Agora, não subestime isso. Levi ele não convidou os seus amigos para uma reunião que seria uma reunião no local neutro. Não. Ele trouxe os publicanos para dentro da sua própria casa. Ele trouxe os publicanos para sentar na sua mesa, para encontrarem Jesus. Ele trouxe não só os publicanos, ele trouxe Cristo também. A hospitalidade cristã, ela não é apenas uma gentileza social. Irmãos, hospitalidade é uma declaração de que o outro é bem-vindo no seu lar. E todos nós sabemos do custo disso. Mas saiba de uma coisa, vale cada centavo. A Rosária Butterfield, hoje é uma escritora cristã, casada com um pastor, pai de 4 filhos adotivos, mas nem sempre ela foi e viveu dessa forma. Ela foi professora universitária, ativista feminista e se identificava como lésbica. Enquanto ela fazia uma pesquisa sobre o cristianismo para escrever uma crítica aos evangélicos, veja que interessante, ela recebeu um convite inesperado de um pastor para que ela fosse jantar na casa desse pastor com seus familiares. E ao longo de um período de 2 anos, ela experimentou a hospitalidade cristã. E ela fez então ali perguntas difíceis e ela começou então a ler a Bíblia com sinceridade. E aos poucos, aquilo que começou como uma investigação acadêmica para ir contra o cristianismo, se tornou um encontro verdadeiro com o Cristo do cristianismo. A sua conversão, ela não aconteceu por meio de um debate que ela perdeu, por uma discussão na universidade, mas por meio da exposição à verdadeira Escritura, acompanhada pelo amor, pela hospitalidade de uma família que abriu as suas portas e que decidiu chamá-la para cear com ela. Ela costuma dizer que a sua vida ela foi completamente transformada quando Deus usou uma mesa de jantar para conduzi-la ao Evangelho de Cristo. A pergunta que eu faço é: o que te impede de fazer o mesmo àqueles que você conhece? Eu não estou falando aos estranhos da rua. Estou falando aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus colegas. Se a sua experiência com Cristo, ela tem sido mais um peso do que uma festa, talvez valha a pena você se perguntar se de fato você mesmo teve um encontro com Cristo, como aquele descrito em Lucas capítulo 5. Uma das maneiras de nós fazermos isso é abrindo a nossa casa e chamando alguém em quem você quer investir um pouco de tempo para partilhar do Evangelho à sua mesa. Talvez uma outra forma de você compartilhar a bênção pode ser um pouquinho mais ousada. Eu vou dar aqui uma sugestão. No caso da Rosária, ela e o seu marido receberam crianças que partilhavam da mesa com ela por dias, semanas e às vezes até mesmo, porque elas conviviam com eles e depois voltavam ao abrigo. Isso se chama acolhimento familiar. Isso existe aqui no Brasil. Você pode fazer isso. Você pode ir num abrigo,
Você pode pegar essa licença e você pode pegar crianças que convivem num abrigo e ter o prazer de levá-las para casa por alguns dias, talvez por algumas horas, ou às vezes até por semanas, para que elas convivam num ambiente familiar diferente daquele que elas estão acostumadas ali no abrigo. Eu sei que isso é muito ousado e talvez isso não seja para você agora. A pergunta é, por que não? Talvez seja. Talvez esteja Deus trabalhando no seu coração para que isso aconteça. Mas, não sendo tão ousado assim, talvez o que eu diria aqui, como uma citação de Wiersbe, do teólogo Wiersbe, sirva como uma sugestão boa para você. Ele diz o seguinte: apresente seus velhos amigos ao seu novo amigo, Jesus Cristo, antes que os seus velhos amigos te abandonem. E muitas vezes os nossos velhos amigos já nos abandonaram, porque nós perdemos as oportunidades de apresentá-lo a Cristo. Mas veja que nem todos que estavam ali, naquela mesa, naquele banquete, ou vendo aquele banquete, estavam celebrando. Os fariseus e os seus escribas, eles não estavam nem um pouco satisfeitos com aquilo que eles estavam vendo e presenciando naquele dia. E possivelmente eles estavam sofrendo do mesmo problema que você possa estar sofrendo hoje, agora, nesse exato momento. Talvez o seu maior problema, como o deles, seja a sua falsa justiça, o seu falso senso de justiça própria. O versículo 30 diz que os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? No nosso último estudo do livro de Lucas, nós vimos uma experiência que eles tiveram com Jesus. Quem? Os fariseus. E que eles saíram de boca aberta pelo fato de Jesus não ter apenas sido capaz de perdoar pecados, mas também de curar. Nós estamos falando aqui do relato daquele caso em que Jesus está numa casa repleta de pessoas, não tem por onde as pessoas entrarem, então alguns amigos pegam um paralítico numa maca, elevam ele até o telhado, abrem o telhado e descem ele ali, para que ele fosse colocado diante de Cristo. E Cristo então o cura, e Cristo perdoa também os seus pecados. Agora, não seria diferente, mas a percepção deles continua a mesma. Esses fariseus julgavam-se melhores do que os outros, melhores do que os pecadores, melhores do que os publicanos. Não é à toa que eles perguntaram em tom de murmúria aos discípulos de Jesus: porque afinal de contas vocês comem e bebem com eles? Veja, vocês não sabem que são publicanos? Vocês não sabem que eles são pecadores? Em uma passagem que nós vamos estudar mais a fundo daqui a um tempo, Lucas capítulo 18, eu convido você a abrir lá, nos versículos 11 e 12, nós encontramos esse mesmo problema de uma outra perspectiva. Lucas 18, 11 e 12 diz assim: o fariseu ficou em pé e orava de si para si. Ele dizia o seguinte: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Agora, dê uma olhada no versículo 13. Enquanto isso, o publicano dizia o seguinte: o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Adivinha qual foi a resposta de Jesus quando ele viu essa cena? Versículo 14. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Quem desceu justificado para casa? Publicano, não fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
O falso senso de justiça do fariseu, ele faz com que ele não consiga enxergar que a sua oração, que o seu jejum, na verdade são insuficientes para agradar a Deus, justamente por conta do seu orgulho. Por isso eles julgam o publicano como um pecador, assim como eles fizeram no banquete. Por que você come com ele? Por que você bebe com ele? Por que você anda com esse tipo de gente? Se identifica com esse tipo de gente? Veja que, assim como os outros pecadores, a falsa justiça não é um mero pecado ocasional, mas é um padrão bem consistente, que na verdade ele vai sendo repetido, e alimentado, e alimentado, e alimentado. Sempre é mais fácil nós culparmos os outros. Sempre é mais fácil nós acharmos que o problema está no outro. E o problema nunca está em nós mesmos. Nós geralmente nos olhamos como santos. E os fariseus, eles também se tinham como santos. Eles estabeleciam padrões que eram padrões acima dos próprios padrões estabelecidos e requeridos pelo próprio Deus. Mas, irmãos, isso não é santidade. Isso tem um outro nome. Isso se chama legalismo. Você estabelece algo acima do que Deus estabeleceu. E esse legalismo os fazia achar que qualquer um que não estivesse à altura deles não era suficiente para merecer a bênção de Deus. E por isso eles menosprezavam essas pessoas. Veja que a maior barreira que impede alguém de se tornar um discípulo de Jesus é, na verdade, o fato de achar que eu não preciso desse Jesus. Eu não preciso dele. Então Jesus disse o seguinte, no versículo 31 e 32. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Será que o seu senso de justiça própria também não está descalibrado? Será que você não precisa reconfigurar os seus sensores para os padrões de fábrica, ou seja, para quando você foi salvo? Será que os outros é que realmente estão sempre errados e você sempre está certo? Gente, nós precisamos entender que o diagnóstico nos aponta para algo. E esse diagnóstico nos aponta para uma necessidade que nós temos. Mas Cristo também nos aponta para o remédio. E o remédio que nós precisamos diante do nosso diagnóstico é o seguinte: nós precisamos parar de alimentar o nosso falso senso de justiça própria. Você só vai experimentar uma mudança quando você começar a identificar os seus pecados, as suas mazelas. Por isso, quando você sair daqui hoje, pegue um momento do seu dia, faça uma autoanálise. Veja se de fato você não é aquele que realmente precisa de arrependimento. Pare por alguns minutos. Olha, reflita sobre o que tem te impedido de seguir a Cristo da maneira que você deveria seguir a Cristo. Irmãos, o texto de hoje ele começou com um homem sozinho, sentado na coletoria, buscando seus próprios interesses. Mas é um texto que terminou com esse homem sendo transformado, sentado à mesa com seus convidados, celebrando a sua transformação junto a Cristo. E ao ser chamado por Jesus, ele veio do jeito que ele era, sem preparação, sem mérito, sem uma transformação prévia, sem colocar uma roupa bonitinha, passar um perfume, sem parar de falar palavrão, sem mudar absolutamente nada. Ele seguiu a Cristo. Daí ele respondeu com alegria, sem ser obrigado ou sem ser arrastado. E não fez de um modo envergonhado, mas ele fez de um modo rejubilante, celebrando.
E por fim ele trouxe os outros. Ele abriu a sua casa, ele encheu a sua mesa, ele pagou um preço social sem vacilar. Irmãos, a graça, a fé e a coragem nos foram apresentadas nesse texto. E é isso que Cristo produz em quem se encontra com Ele de verdade. Levi, ele tinha absolutamente tudo para não seguir Jesus. Ele tinha ao menos duas coisas muito relevantes: dinheiro e, de alguma forma, certa autoridade. E mesmo assim ele abandonou tudo para se tornar um discípulo de Cristo. E ao fazê-lo, ele não guardou tudo para si, mas ele usou das suas posses, da sua influência, para abençoar as pessoas, oferecendo esse grande banquete aos seus convidados, diante da presença de Cristo. Talvez você não se identifique com Levi, mas você reconhece algo que dos fariseus em si mesmo. Talvez, se essa é a sua posição hoje, saia daqui sabendo que há esperança. Confesse-o a Cristo. Confesse os seus pecados a Ele. Então você vai encontrar paz no fato de que Jesus veio para você. Ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. Você é um pecador? Senhor nosso Deus, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que abunda a sua graça e que derrama a sua graça e misericórdia sobre nós, para que possamos fazer o mesmo sobre os nossos queridos, ó Pai. Pai, nos ajude a entender a nossa necessidade de Ti. Nos ajude, ó Deus, a ter essa disposição de segui-lo, de abandonar tudo por conta do Evangelho, para a honra e glória do Seu nome. É isso que nós pedimos no nome de Cristo. Amém.